Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre um dos melhores fundos de renda urbana que atualmente existe. Estou falando aqui do TRXF11, uma boa opção de investimento aí para você que está procurando um fundo desse segmento que traz uma boa rentabilidade e que atualmente tem apresentado bons números. É o que vamos ver aqui no seu último relatório gerencial que saiu ontem, sexta-feira. Então vamos considerar alguns pontos aqui no site Investidor 10. Depois vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar os principais pontos, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O TRXF11 atualmente está sendo negociado a R$ 101,84. Então, ele é um fundo de base 10. E também podemos notar que seu P sobre VP está de 1. Isso quer dizer que ele está sendo negociado exatamente no que seria o seu preço justo, se levarmos em consideração seu valor patrimonial. Aqui também podemos notar que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 12,53%, uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. Além disso, o fundo tem uma liquidez próxima aqui de 4 milhões. Então você não terá dificuldades aí na hora de comprar ou de vender cotas desse fundo imobiliário. Com respeito à cotação do TRXF11, deixa eu colocar aqui na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Então, se comparando aqui os últimos 12 meses, nota-se que ele já esteve num valor muito melhor, acima aqui de R$ 110. Ele atingiu aqui a sua mínima lá no mês de dezembro de 2024, a R$ 93,50. Eu até me lembro que eu comprei um pouquinho nessa época aqui, o preço realmente estava muito bom. E de lá para cá ele vem subindo aos pouquinhos. É um fundo que tem a tendência aí a se valorizar muito no decorrer do tempo. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar também que o fundo ele conta com um pouco mais de 184 mil cotistas, chegando a 185 mil. Seu preço justo seria os R$ 110,70. Seu último rendimento pago de 93 centavos por cada cota. E questão de patrimônio, o fundo tem um pouco mais de 2 bilhões em patrimônio. E se descermos mais um pouco, podemos ver aqui o seu histórico de rendimentos pagos. Deixa eu colocar aqui nos últimos 5 anos, que a gente consegue ter uma visão maior. Então, desde 2020, que calcula aqui os últimos 5 anos, ele vem conseguindo aumentar os seus rendimentos. Nessa época aqui, de 2020, ele estava pagando 67 centavos. Então, ano após ano, o fundo ele vem conseguindo aumentar os seus rendimentos e o seu recorrente atualmente está aqui de 93 centavos por cada cota. E também no fechamento de cada semestre, que é esses momentos aqui, que ele paga um rendimento um pouco maior. E o maior que ele pagou foi exatamente aqui em dezembro do ano passado, que ele fez muitas vendas de imóveis com lucro, então ele distribuiu esse lucro para os seus cotistas. Quem tinha cotas do TRXF11 antes do anúncio do mês de dezembro, recebeu aqui R$ 2,50 por cada cota, uma excelente rentabilidade. Deixa eu só ver aqui qual foi a rentabilidade correspondente, foi de 2,44%, então muito boa a rentabilidade desse fundo. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar os principais pontos desse fundo imobiliário. Então aqui a gente consegue ter muitas informações com respeito a ele. Então, primeiramente, nota-se que ele tem 58 imóveis, uma quantidade muito boa, soma-se o total de 20 inquilinos atuais. Ele também menciona, com respeito à localização dos seus imóveis, está distribuído em 13 estados. Além disso, ele menciona que sua área bruta alocável é de 593 mil metros quadrados. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Ele também diz que 93%, um pouco mais de 93% dos seus contratos são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior. Por ser um fundo imobiliário de renda urbana, geralmente ele fecha contratos com uma duração longa. E o restante, aproximadamente 6%, são contratos típicos, que são contratos com uma duração um pouco menor. Com respeito aos indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa 2, porém, o que mais se destaca é o índice IPCA, que é usado em um pouco mais de 97% dos seus contratos para poder fazer o reajuste anual. Além disso, ele menciona que o prazo médio do portfólio do fundo com respeito à duração dos contratos é superior a 15 anos. Então, é muito parecido com os contratos do GARI 11, que são contratos aí com aproximadamente 14, 15 anos. Isso é muito bom porque nos traz uma previsibilidade para o futuro e geralmente contratos mais longos assim, a multa rescisória, muitas das vezes, ele tem que pagar um valor muito alto se ele desocupar antes do vencimento do contrato. Então, muitas vezes não compensa o inquilino fazer isso. Dessa maneira, a gente consegue ter uma previsibilidade, como eu mencionei, para o futuro. Ele também menciona que o valor médio de locação por metro quadrado dos ativos do fundo é de R$
R$5.071 e o valor patrimonial por metro quadrado é de R$5.121. Além disso, sobre as suas vacâncias, ele menciona que sua vacância física atualmente está de 0,22%. Lembrando que vacância física ele calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis, então que estão desocupados, e sua vacância financeira está de 0,42%. Vacância financeira é a receita que o fundo está deixando de ganhar devido ou situações de calote, ou situação de carência, atraso de pagamento dos aluguéis, ou devido àquele espaço que está vago. Isso é o que faz a vacância financeira do fundo. Então, quanto menor, melhor para o ativo esses números. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, ele destaca alguns pontos também. Ele menciona o seguinte, ó, que para o primeiro semestre de 2025, ele faz uma projeção de rendimentos entre 90 até 93 centavos. Creio eu que o fundo ele vai continuar pagando aqui 93 centavos, até porque mais adiante, lá no relatório financeiro do fundo, vocês verão que o fundo sempre tem conseguido gerar um valor um pouco maior o que ele está distribuindo. Então, dessa maneira, mostrando assim uma certa estabilidade e que tem uma grande possibilidade dele continuar pagando esses 93 centavos para esse primeiro semestre de 2025. Então, já vamos ver esse ponto aqui no seu demonstrativo de resultado financeiro correspondente ao mês de fevereiro. Então, ele menciona aqui que teve uma receita total de R$26.963.000. As despesas do fundo somaram o valor de R$6.963.000. Então, no final, o fundo ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de exatamente R$20 milhões, o que corresponde a R$1 por cada cota. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$18.633.000, o que equivale a 93 centavos por cada cota. Então, o fundo ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Esse valor que ele distribuiu correspondeu a uma rentabilidade de 0,91%. Ele também menciona que de rendimentos acumulados, ele tem um pouco mais de R$25 milhões, o que corresponde aqui a R$1,27 por cada cota. Resultado esse que ele pode usar para conseguir manter o seu patamar de rendimentos, se em algum mês à frente ele gerar uma receita menor, ou também lá no fechamento do semestre ele pode distribuir esse resultado para os seus cotistas. Aqui podemos ver a sua evolução na base de cotistas. Então, nota-se que nos últimos meses, desde setembro de 2024 até mais ou menos janeiro de 2025, o fundo ele manteve ali na casa dos 183, 184 mil cotistas, diminuiu um pouquinho nesse último mês de fevereiro para um pouco abaixo de 183 mil cotistas, mas no acumulado, se pegarmos aqui nos últimos 12 meses, a sua evolução foi positiva. Ele saiu aqui de 141 mil para aproximadamente 183 mil cotistas. Então, de modo geral, mostra que o fundo ele vem crescendo a sua base de cotistas. Outro ponto a se destacar também é com respeito aos meses de reajuste dos seus aluguéis. Então, durante esse último mês de fevereiro, houve um reajuste aqui muito interessante em um pouco mais de 18% dos seus contratos, usando no caso o índice IPCA, já que está na cor branca. E praticamente todos os meses ele ocorre aqui algum tipo de reajuste, como vocês podem ver aqui no cronograma. Os principais meses são o mês de fevereiro, como eu já mencionei, tem também o mês de junho e julho, que tem reajustes muito bons, e também aqui no mês de novembro de cada ano. Então, possa ser que esses próximos reajustes aí, o fundo ele consiga aumentar um pouquinho com seus rendimentos. Até porque, como eu mostrei aqui, no cronograma de pagamentos do fundo, dos últimos anos, ele sempre tem conseguido aumentar um pouco os rendimentos que ele paga para os seus cotistas. Então, a expectativa é que nesse ano de 2025 não seja diferente, que ele novamente consiga, assim, aumentar os seus rendimentos. Com respeito aqui ao vencimento dos seus contratos, como eu já mencionei, a maioria são contratos longos, duração superior a 15 anos, e nota-se aqui no cronograma que a maioria dos seus contratos vencerão a partir do ano de 2035. Aproximadamente 40% vão vencer nesse ano e praticamente todo o restante, aqui quase 52%, vencerão a partir do ano de 2041 em diante. Então são contratos realmente muito longos, o que eu pessoalmente gosto bastante, acho muito positivo esses contratos com uma duração mais longa. Continuando aqui, pessoal, podemos ver alguns outros números sobre esse fundo, o TRXF11. Então aqui podemos notar como é que está distribuído o seu patrimônio atualmente. Então 66% está nos seus imóveis, que são do fundo realmente. Ele tem esses outros ativos aqui, do TRXB11, que soma quase 21%. Isso daqui, pessoal, esses ativos que estão nesse fundo imobiliário aqui também são do TRXF11, não se enganem. Se eu descer um pouquinho aqui,
podemos ver toda a estrutura financeira do fundo. Então, o fundo ele é dono desses ativos aqui, que eu estou selecionando para vocês, e também dos ativos do TRXB11. Se você tiver dúvidas por qual motivo que tem esse outro ativo aqui, vocês podem vir aqui, ó, deixa eu ver qual é o relatório gerencial. Ele mesmo menciona aqui, ó, sugerimos a leitura do relatório gerencial de maio de 2023, onde explicamos o racional para a constituição do DRXB11. Então, se você quiser entender melhor por qual motivo houve essa separação, você pode ir lá no relatório gerencial de maio de 2023. Porém, como eu mencionei, todos os ativos que estão aqui nessa porcentagem de imóveis, esses daqui também são do fundo imobiliário TRXF11. Se somarmos aqui, vai dar aproximadamente aí, aliás, vai dar um pouco mais de 87% de patrimônio do fundo investido apenas nos seus imóveis. Ele menciona aqui que ele tem esse outro fundo imobiliário que atualmente ele investe 5,88%. Ele tem outros FIIs que ele investe aqui quase 4%. Tem também CRIs com 1,13% e ativos da renda fixa 1,76%. Aqui ao lado a gente pode ver o segmento de atuação dos seus locatários. Então se destaca aqui em especial o segmento atacadista e também o de varejo, porém tem também empresas do setor de material de construção e hospital. Com respeito à tipologia dos seus imóveis, então a maioria dos seus imóveis, quase 95%, são segmento de varejo e o restante é um hospital. Descendo mais um pouco também a gente pode ver quem são seus principais inquilinos, aqueles responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então o fundo, por ele ser de renda urbana, geralmente ele tem alguns inquilinos principais, que são responsáveis pelas maiores receitas dele. Se destaca aqui em especial 3, que é responsável por mais de 10% da receita do fundo. O Açaí, o Grupo Mateus e também o Grupo Pão de Açúcar. Esses são seus 3 principais inquilinos, mas ele tem outras empresas aqui muito boas. Obramax, o Extra, Carrefour, entre outros. Com respeito à localização dos seus imóveis, aqui vocês podem ver a quantidade de lojas por estado. Então, a maioria está localizados aqui no estado de São Paulo, 26 ativos. Aqui ao lado vocês podem ter mais informações sobre esse fator. E se descermos mais um pouco aqui, podemos notar com respeito à alavancagem do fundo, que atualmente é um ponto a se prestar atenção, né? Apesar do fundo ele ter bons números, ele também é muito alavancado no momento. Se descermos um pouquinho aqui, ó, nota-se que seu patamar de alavancagem no momento está de quase 30%, referente a esse ano em 2025. No decorrer do tempo, ele vai diminuir, como a gente pode notar aqui, e a duração média da sua dívida, ele menciona aqui, ó, um pouquinho em cima, que é um pouco mais de 13 anos de duração. Então, esperemos que essa projeção realmente se realize, né? Que no decorrer do tempo ele consiga diminuir a sua alavancagem. Isso é interessante porque quando menos dívidas ele tem para poder pagar, mais receita vai sobrar e, consequentemente, ele pode aumentar também os rendimentos para os seus cotistas. E por final aqui vocês podem ter mais informações sobre cada um dos ativos que ele tem. Então aqui ele vai falar o nome da loja, juntamente com a sua localização, a área do terreno, juntamente com a sua área bruta locável, o tipo de contrato e o vencimento desse contrato. Dessa maneira você consegue se aprofundar um pouco mais sobre cada um dos mais de 50 imóveis que o TRXF11 atualmente ele tem no seu portfólio. Como eu mencionei, é um fundo muito interessante, um fundo que eu gosto bastante, tenho investido nele e meu objetivo a longo prazo é continuar investindo e aumentar cada vez mais a minha posição. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse ativo. Você já investe? Está pensando em investir? O que é que você achou desse fundo imobiliário? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.